cartão Escola 10, programa do governo de Alagoas, vai pagar R$ 150 para os estudantes de escolas em tempo integral. Hoje, já são mais de 140 mil beneficiados, no maior esforço contra a evasão escolar de nossa história. Agora posso continuar estudando e sonhando com o futuro. É dinheiro no bolso para fazer a educação crescer ainda mais e levar nossos jovens para o mercado do trabalho. Não deixe de fazer a matrícula. Cartão Escola 10, Governo de Alagoas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, tudo bem? Um grande abraço e o Tá na Rede está no ar para falar com você hoje do futebol nacional, do futebol mundial, calendário do futebol brasileiro e é claro, né, os campeonatos estaduais, a Copa São Paulo, Copa do Brasil, a Libertadores da América indo já para o âmbito internacional, né, para os hermanos e também, é claro, campeonatos do Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. Tudo aqui no Tá na Rede. Falando em Tá na Rede, está na rede é gol também. Vamos em frente. Um abraço para todos vocês que estão conosco, a sua TV Farol, canal 16.1. Amigo JP Maiani, seja bem-vindo também. Um grande abraço para você. Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um dia, mais um programa para a gente falar de calendário, né, JP? Exatamente. Abraço, Veri, abraço, Williams. Todo mundo está acompanhando aqui o nosso programa. É um tema que sempre é bom se debater, né? A CBF tenta, e em conjunto com a Conmebol também, os times brasileiros, que é o que a gente vai debater principalmente hoje, tentam se organizar, né? Tem as competições regionais, tem os estaduais, que sempre são muito debatidos, né? A importância, quanto vale realmente se disputar um estadual para ter uma organização no calendário. Isso é muito interessante da gente debater hoje. Esse aí é o nosso queridíssimo JP, mas a fera está solta. Não é o Mike Tyson, é essa fera que está aqui também do nosso lado, Williams Martins, que brilhantemente narrou jogos da Copa do Mundo e a narração do gol do Messi e do Mbappé, hein? O homem tirou ali da cartola palavras mágicas e fez o mundo inteiro chorar, vibrar. Tudo bem com você, Williams Martins? Mais um dia de programa e hoje nós vamos falar do futebol brasileiro para ver se o nosso futebol está se adaptando também a esse calendário. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, viu, Martins? Obrigado. Tudo bem, Veridiano, JP também, né? E a todos que nos assistem. E é isso. Vamos aí já esquentar os motores, porque 2023 vem aí, tem calendário, tem muitas coisas aí para a gente sempre curtir, né? E o futebol, vamos ver se vai apertar ou se não tem. Vai ter muitas datas aí, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estaduais. Vamos ver se tá de acordo para os times, viu, Veridiano? Tá certo então, né? Esse é o nosso Williams Martins, que está conosco também. E eu agradeço a todos que estão aqui, porque o nosso programa aqui voltou na segunda-feira, vai até sexta-feira e para o ano promete, né? Também nessa reta final, estamos chegando aí já no final do ano e a última partida oficial teria que terminar logo com aquele jogão 2-2 no tempo normal, França e Argentina na final da Copa do Mundo e 1-1 também na prorrogação, e não poderiam faltar aí as emoções dos tiros livres, dos pênaltis também. Mas aí as portas já estão batendo a 2023. E o que será que vai acontecer, né? Tem campeonato mundial também, né? Tem Flamengo aí, tem Real Madrid aí, do Vini, do Rodrigo também, companhia limitada. E eu já começo o programa de hoje, já que vocês já falaram, e a gente também, de futebol brasileiro, perguntando para vocês dois, começando pelo nosso JP. Dá para se adaptar a esse futebol? Atrapalha, JP, ou ajuda, né, esse calendário
ainda está desorganizada do futebol brasileiro, JP? Acho que os clubes sempre se organizam, né? Tem que se organizar, tem que cumprir o calendário. É claro que algumas equipes da primeira divisão do futebol nacional têm um calendário muito mais recheado. Eu acho que falta a CBF olhar com um pouco mais de carinho outras equipes que não têm esse calendário, equipes da Série D, equipes que estão sem divisão, mas falando do problema em si, que o que a gente vai debater aqui é a questão de um calendário muito recheado. Algumas equipes não conseguem assimilar muito isso. Eu acho que um grande exemplo foi o Atlético Goianiense, na temporada 2022, que se perdeu um pouquinho, né? Se perdeu ali entre Sul-Americana, terminou caindo da primeira para a segunda divisão. As equipes normalmente têm essa questão de, vamos lá, colocando o Flamengo como uma equipe que tem um calendário dos mais recheados, vai ter aí a situação do Mundial, tem um poder aquisitivo um pouco maior, então tem um elenco um pouco mais recheado. Mas vamos lá, bora colocar equipes como Goiás, como o Atlético Goianiense, que eu trouxe como exemplo, que tem um calendário muito cheio, como a Sul-Americana, por exemplo. Em algumas situações, o calendário pode prejudicar demais. Porque, querendo ou não, para o torcedor, o que vale muito mais são as decisões nacionais, são as ligas, né? No caso brasileiro, Série A, Série B. Olhando aqui para o cenário alagoano, CRB, CSA, ASA, por exemplo, são equipes que eu vejo o calendário um pouco mais recheado com bons olhos, porque vai ter uma Copa do Nordeste que serve para encher um pouco mais os cofres, né, que serve para um primeiro trimestre que normalmente o estadual não consegue sustentar financeiramente. Então a Copa do Nordeste é muito interessante para se ter. Uma Copa do Brasil, um Brasileirão. Então eu vejo como está em várias competições para essas equipes um bom ponto financeiro. Não sei se o Williams vai concordar. Já para essas outras que eu trouxe, o exemplo do Goiás, do Atlético Goianiense, financeiramente é muito bom você jogar a Sul-Americana, mas você tem que fazer uma escolha em muitas situações. Equipes intermediárias financeiramente precisam fazer escolhas, né? O Atlético Goianiense fez uma escolha muito clara por jogar uma Copa, uma Sul-Americana, entregar tudo ali e terminou se perdendo no Brasileiro. Então, é prejudicial por um lado, principalmente para equipes que não têm um poder aquisitivo de fazer elencos titulares e um grupo titular e um grupo reserva que esteja à altura, mas tem, para quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, é um pouco complicado em algumas situações, mas o retorno financeiro, o retorno de possíveis títulos compensa muito mais. E aí, Williams Martins? Então, eu vejo 2 pontos, né, principais aí sobre o calendário, né? As equipes têm a questão das premiações, que pode ser aí você está jogando aqui trazendo para o estado, Alagoas, por exemplo, né? Tem ali CRB e CSA que podem jogar, também ASA, né? Podem jogar ali Copa do Nordeste. Ao mesmo tempo também vai ter o estadual e depois também ainda o próprio Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil também, que financeiramente as premiações são atrativas, né? Principalmente para times do Nordeste em geral. E, assim, depois, o que pesa muito realmente é a questão de não ter um elenco para prosseguir. Sim. Até porque, JP, você tem ali a questão de vir lesões, depois suspensões também. Se você não repõe a altura, você se perde realmente. E ainda tem outro ponto que eu cheguei a pensar, que é o tempo de jogar de um jogo para o outro, às vezes nem treinar, né? É só aquele descanso e já se arruma para o próximo jogo. Eu trouxe o exemplo do Atlético Goianiense, mas um exemplo para a gente aqui do Nordeste é o Fortaleza. O Fortaleza se entregou muito na Libertadores, foi muito bem, aquilo ali entrou para a história, mas a gente tem que lembrar que na época que estava jogando a Libertadores, o Fortaleza se complicou muito no Brasileiro. Então, ele fez uma escolha ali. Passou boa parte na zona de rebaixamento, inclusive, entrou para a história porque terminou o primeiro turno dentro da zona e conseguiu ainda voltar, né? É bom a gente lembrar que o Fortaleza vai jogar pré-Libertadores, né? Então, mas é um bom exemplo também. Então, o Fortaleza quase que iria se perdendo, na verdade, estava se perdendo dentro de um brasileiro por conta de uma competição que era Libertadores. Então, tem 2 lados, né? Então, a vida é feita de escolhas. Tinha 2 lados naquela situação ali do Fortaleza, deu uma atenção maior para a Libertadores, depois foi eliminado e teve tempo hábil para recuperar. O Atlético Goianiense não.
deu a vida na Sul-Americana e não teve tanto tempo ali para recuperar no Brasileiro. Tinha uma equipe muito qualificada, o Atlético Goianiense, para permanecer na Série A, mas fez a escolha ali de jogar uma Sul-Americana, voltar as atenções para a Sul-Americana. Olhando aqui para o cenário estadual, né, CRB, CSA e ASA, vão dividir atenções aí em trazer o exemplo do ASA. Vai dividir a atenção entre Alagoano e Copa do Nordeste. O ASA ainda está ali numa fase preliminar, mas supondo que chegue à fase de grupos. Financeiramente é muito bom, mas imagina, o ASA vai ter que dividir a atenção. Talvez para a primeira fase não influencia tanto, mas chegando numa semifinal do Alagoano, então o ASA ainda, a gente sabe, o ASA vai jogar a Série D, está buscando acesso para a Série C da próxima temporada, mas digamos que não conquiste o acesso da Série C para a próxima temporada. Tem que buscar, lutar por uma vaga na próxima Série D. Então são situações aí que o calendário, em alguns momentos, atrapalha. Mas são escolhas, né, Wilson? São escolhas, né? E daqui a pouquinho a gente vai conferir os representantes da Copa São Paulo, que é o primeiro torneio do ano, mas não é a âmbito profissional, como está dizendo, é sub-20. Pedir aí para que o estagiário coloque na nossa tela, né, o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro que está aí, começando pelos campeonatos estaduais. Lembrando que a primeira competição oficial é a Copa São Paulo, mas esses são os campeonatos profissionais. Campeonatos estaduais de 15 de janeiro a 9 de abril deram uma encurtada, teve gente até que falou em acabar com os campeonatos estaduais, que eu sou contra, porque é bacana demais, o que é que iriam fazer as equipes de menor porte também. Depois tem a Copa do Brasil, que aparece de 22 de fevereiro a 24 de setembro. A Supercopa do Brasil, que será no dia 28 de janeiro, né? Palmeiras aí e o Flamengo também. Campeonato Brasileiro da Série A, de 15 de abril até 3 de dezembro, ou seja, até o final do ano, para conhecermos quem será o campeão da elite do futebol brasileiro. A Série B, de 15 de abril a 25 de novembro. A Série C, praticamente começando uma semana depois e terminando dias antes, vai até 22 de novembro, como você está acompanhando. E a Série D, meu amigo, a Série D, aliás, as duas competições, a C e a D, a gente vai explicar, né, durante a semana, o programa também, virão também um pouco diferente para você, para que você não sabe ainda, está pensando que é o mesmo do ano passado, até o dia 29 de outubro. Aí vem as competições internacionais, dessa feita, vocês estão acompanhando aí a Recopa Sul-Americana, de 8 a 15 de fevereiro, depois a Libertadores, que vai até 11 de novembro, temos também a Sul-Americana aí, tem vários times brasileiros também, até 28 de outubro, e o Campeonato Mundial Interclubes, que ainda há definição dessa data, não é isso, JP? Isso, né? E uma mudança interessante que eu achei foi a CBF fez sobre a Copa do Brasil. Nessa temporada, até essa temporada, na verdade, de 2022, Copa do Brasil era definida no meio da semana, né? Então, o título ali era comemoração numa quarta-feira, tinha ressaca na quinta-feira. Agora, a Copa do Brasil, a final é no final de semana, é no domingo, né? Na verdade, ainda tem uma ressacazinha ali na segunda, mas, de toda forma, coloca ali uma atenção maior. Você tem toda uma preparação do torcedor no domingo para assistir uma final de Copa do Brasil. A gente tem aí a Sul-Americana, 8 de março, na verdade, os brasileiros não entram dia 8 de março, porque 8 de março é a fase preliminar da Sul-Americana, então os brasileiros já entram na fase de grupos. Copa Libertadores, de 8 a fevereiro, mas os brasileiros entram na segunda fase da pré-Libertadores, ou seja, um pouco mais à frente. Pré-Libertadores que os brasileiros que estarão, Atlético e Fortaleza, né? Então, as duas equipes que entrarão aí na fase preliminar da Libertadores. Esse é o calendário, Williams Martins, do futebol brasileiro aí, antes de falarmos da Copa São Paulo. As datas estão postas na mesa, a CBF cada vez vai se ajustando. Quem falasse também em ajustar o futebol brasileiro com o futebol europeu por causa da seleção brasileira, cada país que se adequa ao seu próprio futebol. E aí as datas estão meio que apertadas ainda, mas essa é a CBF, é o futebol brasileiro. É verdade, né? Até porque vai ter, sempre vai ter esse momento dos times estarem jogando duas competições, quem sabe ao mesmo tempo, né? Porque para os times vale a pena, porque
tem a questão do financeiro, principalmente, né? E um detalhe, o Mundial de Clubes ele está a definir, mas já saiu ali uma expectativa que seja de 1 a 11 de fevereiro. Né? Mais ou menos ali entre dia 1º até 11 de fevereiro já vai ter aí o Mundial de Clubes também, que é assunto para até outro programa, mas já vai ter novo formato daqui para frente, né? Lá para 2025. Mas assim, datas apertadas onde a gente já sabe aqui mesmo, trazendo para o cenário de Alagoas, a gente sente isso também, porque o próprio CRB, CSA, né, tem as questões aí de Copa do Brasil, tem o Brasileiro, tem o Estadual, a Copa do Nordeste, que é o maior regional do Brasil, então não pode, são competições que não pode deixar de lado, né? Complica muito se for dar valor a um campeonato mais do que o outro, porque acaba se perdendo pelo caminho. Daí o que é que tem? Tem que fazer, tem que ter realmente a questão do elenco e tem que se virar nos 30, como a gente costuma dizer, viu, Veridiano? E tem um ponto que sempre é muito discutido, porque as equipes qualificadas para a Libertadores já entram olhando para a Copa do Brasil na terceira fase, né? Antes era nas oitavas, agora na terceira fase. É algo que é muito discutido, mas assim, classificou para a Libertadores, é claro, são competições distintas, mas é uma opinião isso, de fato é uma opinião. Eu acho que merece uma vaga, mesmo que na pré-Libertadores, merece uma vaga já na terceira fase da Copa do Brasil. Olhando para a Sul-Americana, os brasileiros começam no dia 4 de abril. Né? Começam, ou seja, São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino já entram ali na fase de grupos que começará no dia 4 de abril, previsto. Aí, o calendário do futebol brasileiro. Antes de tudo isso, teremos a disputa da Copa São Paulo, a 53ª edição da competição. E nós temos 4 equipes alagoanas representando o nosso estado. O Cruzeiro, que é de Arapiraca. Calma, hein, pessoal, é o Cruzeiro, esse de Arapiraca. Teremos também o Zumbi, de União dos Palmares, o CSA, o Centro Esportivo Alagoano e o Clube de Regatas Brasil, o CRB. Lembrando que o Galinho, né, foi convidado, não conseguiu o acesso direto a essa competição, foi convidado, aceitou e é o 4º representante alagoano. O Cruzeiro, que está no grupo 8, JP, analisando grupo por grupo, com a Francana, que é a sede, que é o time sede, né, do local, uma cidade, inclusive, muito importante também, o Grêmio e o Guarani. 2 equipes dificílimas, 2 escolas do futebol brasileiro. Que grupo foi cair, JP e Williams Martins, o Cruzeiro de Arapiraca, hein? Pois é, grupo complicadíssimo, né? Na verdade, interior de São Paulo sempre busca fortalecer muito a base. Tem o Grêmio, que sempre chega muito forte aí em competições de base. Francana também não descarto como uma boa, que tem um potencial de ser uma boa equipe, mas o destaque maior aí dentro desse grupo do Cruzeiro é o Grêmio e o Guarani, de fato, Veri. E aí, Williams Martins? É verdade, né? Cruzeiro já de cara tem um grande desafio aí na Copa São Paulo. Francana. Paulada, meu amigo, uma pedreira esse grupo aí. Realmente, né? Eu não sei, tem muitos outros grupos também, mas pode ter certeza que esse daí, pelo menos um desse, um dos grupos da morte. Se tiver outro grupo da morte, ok, mas esse daí pode colocar no meio, que é grupo da morte aí, porque o Francana, São Paulo, Grêmio e Guarani, né? Então vai ser complicado para o Cruzeiro, mas é assim, tem que jogar mesmo, porque mesmo que passar de fase, depois a vida vai ser difícil do mesmo jeito, são grandes equipes jogando. Williams, e não é aquele papo de tio, mas só por participar de uma Copa São Paulo é algo Sim. que é muito valioso para esses garotos, né? Porque é uma vitrine de toda forma e é uma experiência, Verdade. é uma experiência de fato aí, para mesmo não avançando, não passando da primeira fase. Já no grupo 12, o Zumbi também não terá vida fácil, né? Terá outra situação complicada. Tirando o Fast Clube, é Fast, viu, gente? Fast Clube. Tem também a Ferroviária, né, que é a mandante, né, lá em Araraquara, esse grupo. E nada mais, nada menos, JP, do que o Corinthians, o maior detentor de títulos da competição e também um dos times que mais formam jogadores também nessa categoria. Pois é, né? E assim, Corinthians é o que chama mais atenção, mas a Ferroviária também sempre avança, né? A Ferroviária sempre busca aí, tem boas campanhas, sempre tem uma base forte, e aí fica complicado para o Zumbi, fica complicado para o Fast, mas
tem aí a mesma fonte luminosa que é o estádio da Ferroviária reformado. Pois é, né? Mas isso é bom, né? Isso é bom para um bom futebol, mas sim, é uma vida muito parecida com a do Cruzeiro, né? Muito complicado avançar para a próxima fase. Será, Williams, que o Zumbi vai encarnar os espíritos dos seus antepassados aí e passar essa próxima fase? Olha, grupo também difícil. É difícil, né? Mas o Zumbi também, ultimamente, né, no cenário estadual, jogando no profissional, usa muito os garotos da base no próprio profissional, eles já fazem isso e já bateu na trave algumas vezes aí para conseguir o acesso, né, para a Série A do Campeonato Alagoano. Então os garotos já têm joga, né, já vem jogando uma certa experiência porque está jogando ali sempre no Campeonato Estadual, mesmo que de segunda divisão, mas traz uma boa bagagem, vamos dizer assim, para os jogadores. Agora sim, o que eu posso dizer é que realmente fica complicado porque você tem ali um Corinthians que praticamente já com a vaga garantida, vamos dizer assim, ele vai disputar a vaga com o Ferroviário e Fast, que dá para beliscar uma vaguinha, mas mesmo assim é aquilo que o JP já falou, o Zumbi participando aí da Copa São Paulo, realmente já é uma boa vitrine, né? Um time que ainda não beliscou nenhuma vaguinha na primeira divisão, então realmente muito bom para esses garotos aí na Copa São Paulo. Em todas essas edições, o Corinthians só deixou de passar da primeira fase uma única vez, que foi lá no passado, na segunda edição. E os dois da capital, o Azulão, o CSA, está no grupo 25, lá com sede em São Bernardo do Campo, com o São Bernardo Operário do Paraná. Olha o Operário aí, né, que no time profissional caiu aí para a Série C. E o Esporte Clube Bahia, o Tricolor de Aço, Williams Martins, outro grupo forte aí e uma equipe alagoana, que é o Azulão CSA. É verdade, né? Tem o Bahia, né, que tem uma base, e inclusive o Bahia, o clube no geral, vem aí forte até com questão de investimentos, né? Então acredito que vai ser investido na base também. Então o Bahia vai vir forte, é um grupo difícil também para o CSA, que também às vezes tem até dificuldade na base, mas tem também a questão do Operário. Então, o São Bernardo está por ali. Sempre são. Os times de São Paulo também são bem, viu, Veri? E aí, já tá na copinha. Concordo aí com o Williams. Né? Os times paulistas sempre buscam uma base forte. São Bernardo é um deles. Mas eu acho que tem uma condição. Se o CSA pode fazer frente ao Operário, Bahia oscila, né? Às vezes tem edições que vai muito bem e outras que vai muito abaixo. Quem sabe o CSA não consegue beliscar, mas é um grupo muito forte também. E finalizando o grupo dos alagoanos, o Galinho, né? O Clube de Regatas Brasil, que está no grupo 21, vai jogar no Novelli Júnior em Itu, com o Ituano, o Desportivo Brasil de Pelotas e o Camboriú também. Esse grupo para o Clube de Regatas Brasil. Queria até que vocês dissessem depois rapidamente da análise desse grupo do CRB, qual o grupo mais difícil. Para mim, já vou adiantando, é do Zumbi. E você, JP, o CRB aí nesse grupo com o Camboriú, Desportivo Brasil e o Ituano. Né? O Desportivo Brasil sempre chega forte, Ituano é outra equipe paulista que investe também na base. Camboriú talvez seja uma equipe um pouco mais acessível aí para o CRB, mas acredito que o CRB tem como tentar uma segunda colocação desse grupo, mas Desportivo Brasil, né, vai muito bem sempre em edições de Copa, principalmente nas últimas edições, e o Ituano também. Já falando sobre as situações mais difíceis para os alagoanos, vejo a situação do Zumbi muito complicada, situação do Cruzeiro também por conta da dificuldade realmente dos adversários, né? Eu vejo até a do Cruzeiro, né? Porque vamos lá, comparando o Francana com o Fecha, eu ainda vejo o Francana com a possibilidade de um potencial um pouco maior. Mas a vida nem do Zumbi, na verdade nem dos 4 alagoanos vai ter vida fácil. Mas ali o grupo do Zumbi e o grupo do Cruzeiro, ainda acho que o do Cruzeiro é um degrau acima. É isso mesmo, William Martins? Eu vejo dificuldade nos 4 grupos, mas realmente eu vejo que os times do interior, assim, o Cruzeiro e o Zumbi vão encontrar mais dificuldades, viu, Rodrigo Veridiano? Mas nada é impossível, né? Tá aí a Copa do Mundo para provar que pode acontecer. Então, quem sabe, né? Passa de fase um Zumbi, um Cruzeiro seria muito bom para Alagoas. Tá certo, então. Esse é o JP Williams Martins. E daqui a pouquinho a gente vai analisar a Copa do Nordeste, ou melhor, a pré-Copa do Nordeste, com 2 alagoanos envolvidos, o Asa, de Arapiraca, e o CSA, isso no âmbito profissional. Você vai só aguardar um pouquinho.
Daqui a pouco a gente volta com mais informações falando da Copa do Nordeste, a pré-Copa do Nordeste aqui no Tá na Rede. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. O cartão Escola 10, programa do governo de Alagoas, vai pagar R$ 150 para os estudantes de escolas em tempo integral. Hoje, já são mais de 140 mil beneficiados, no maior esforço contra a evasão escolar de nossa história. Agora posso continuar estudando e sonhando com o futuro. É dinheiro no bolso para fazer a educação crescer ainda mais e levar nossos jovens para o mercado do trabalho. Não deixe de fazer a matrícula. Cartão Escola 10, Governo de Alagoas. Muito bem, nós estamos de volta aí com o Tá na Rede e vamos falar da pré-Copa do Nordeste, que terá 16 equipes, 8 a menos do que 2022. Serão 2 fases eliminatórias, ambas em jogo único, na casa do time melhor ranqueado na CBF. Outros 12 times já estão classificados para a fase de grupos, que começará no dia 22 de janeiro. O sorteio dos grupos já aconteceu, no caso, né, já definiu aí todas essas equipes. Só lembrando para você que ainda não está sabendo que a pré-Copa do Nordeste, essas equipes precisam passar dessa fase para ir para a fase principal de grupos. Os confrontos são o seguinte: Vitória e Cordino, lá do Maranhão, né? O Vitória jogando essa partida aí em casa, Confiança e Souza, a partida em Aracaju, Santa Cruz de Recife e Caucaia do Ceará, o Botafogo da Paraíba jogando lá em João Pessoa contra o Retrô de Pernambuco, o América de Natal, que vai jogar lá na Arena das Dunas e vai receber a equipe do Motoclube. E a Jacuipense da Bahia, que vai receber o Altos. Além desses jogos, nós teremos os confrontos envolvendo as equipes alagoanas. O CSA enfrenta aqui em Alagoas, a gente vai falar daqui a pouquinho, se você não sabe onde vai ser o jogo do CSA, vai ficar sabendo daqui a pouquinho, contra o Potiguar de Mossoró, hein? Quente para dedéu. E o Asa, que enfrenta a equipe do Ferroviário no PV, porque o Cabralzão, estádio do Ferroviário, não oferece condições à competição. A Copa do Nordeste não permite, porque só tem capacidade para 3.500 pessoas. E no mínimo 10 mil pessoas a capacidade tem que ser do estádio para essa pré-Copa do Nordeste. E aí, JP Maiani, CSA e Potiguar, e o jogo do Asa diante da equipe do Ferroviário. O CSA jogando em Alagoas, a gente vai explicar daqui a pouquinho porque não será em Maceió, e a equipe do Asa indo para Fortaleza para enfrentar o Ferrim, uma equipe tão tradicional do futebol brasileiro, do futebol andou um pouco apagado, mas é sempre um adversário difícil de ser batido, hein, JP? Pois é, né? Ferroviário em casa, recebendo o Asa, então uma zona um pouco mais de conforto para receber a equipe alagoana. Primeiro, olhando para esse jogo do CSA contra um Potiguar que sempre enfrenta as equipes alagoanas na Série D, né? Enfrentava, na verdade, até algumas adições, então enfrentava o Asa, enfrentava algumas Coruripe. Eu acho que a questão de não ser em Maceió, e a gente vai falar daqui a pouco por quê, pesam muito contra o CSA, né? 90 minutos, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo que a gente viu que em 90 minutos muitas coisas inesperadas podem acontecer. E aí um CSA que está em uma reformulação, um CSA que ainda não tem um elenco pronto de fato para uma 2023, já começando início de janeiro, pegando um Potiguar. 90 minutos, é futebol, pode acontecer muita coisa, mas acredito que mesmo assim o CSA tem uma boa condição de avançar. Depois, inclusive, já vou antecipar aqui, CSA avançando, pode pegar o América de Natal ou o Motoclube. Também em casa, né? E o Ferroviário ou o Asa, no caso o Asa avançando, pega o Confiança ou o Souza.
Ou seria em Souza ou em Aracaju. Exatamente. Que são melhores ranqueados do que o Asa. Exatamente, tem essa questão do ranking. Só lembrando que no ano retrasado o Asa foi eliminado pelo Souza e o Souza acabou também sendo eliminou a equipe do Confiança. Pois é, o que me preocupa, principalmente pelo lado do CSA, é a questão de não ter o fator casa no sentido de Rei Pelé, né? Então é algo que me preocupa bastante, além da questão de o elenco ainda estar em formação. A gente sabe que equipes como o Potiguar, por exemplo, que tem uma condição de iniciar um pouco a pré-temporada um pouco antes, podem ter um entrosamento um pouco melhor e dificultar ainda mais a vida do CSA. Olhando para o jogo do Asa, o Asa vai ter todo um deslocamento, um ambiente não tão favorável assim para ter esse confronto contra o Ferroviário que sempre monta bons elencos ali, talvez não no início da temporada, agora em janeiro, mas sempre monta bons elencos, boas equipes. Então, são dois confrontos muito perigosos. O CSA, principalmente por ser logo no iniciozinho do ano, eu ainda não tenho tanta certeza assim. É um Potiguar do outro lado, mas são 90 minutos. Né? Não é um jogo de ida e volta, não é um jogo no Rei Pelé. Então é algo que o CSA tem que realmente ir com uma atenção máxima. E num período, de certo modo, curto, né? Para entrosar esses jogadores, para entrosar esse novo elenco que está em reformulação. Williams Martins tem um azulão, tem um alvinegro envolvidos aí. É aquela história, não foi campeão, ó, tá vendo? E por que as outras equipes têm vaga direta? Alagoas só ficou com a vaga no Clube de Regatas Brasil, é tudo questão de ranking. O campeão que já tem vaga garantida. Deixa eu explicar um pouquinho como é a questão da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o campeão de cada estado avança já para a fase de grupos. Pernambuco, Bahia e Ceará, além do campeão, tem a questão do melhor ranqueado e tem uma vaga já para cada estado desses. Pernambuco, Bahia e Ceará, tem uma vaga cada um deles para entrar já na fase de grupos da Copa do Nordeste, né? A questão do ranking. Pedreira para os dois, né? Não é porque o CSA, como o JP exemplificou, né? Explicou, o Asa já tem esse jogo complicado em Fortaleza. O CSA não seria mais fácil se fosse em Maceió, se fosse no Rei Pelé. O problema é que vai ter que levar o jogo para Arapiraca, a torcida vai ter que se deslocar também. É um confronto complicado para as duas equipes. É verdade, né? É complicado, e até porque o CSA e o Asa, no dia 5, que já é uma quinta-feira, vencendo, não tem tempo para descansar, para comemorar, porque no domingo já tem de novo, no dia 8, né, já tem de novo o jogo ali e mais uma pressão, porque é jogo eliminatório de novo. Então você tem um espaço curto, já a preparação, o final do ano já está aí, janeiro já vai chegar, então depois disso, logo no comecinho de janeiro já tem um jogo em cima do outro, claro, se passar, né? Então muito complicado, tem a pressão e questão de 90 minutos, né? Não tem mais o que pensar, tem que treinar mesmo para isso, para chegar lá e fazer bem feito, até porque não tem muito... praticamente uma Copa do Brasil, né? Que você tem os times têm uma oportunidade para ir passar de fase. Aí sim, quando consegue entrar na fase de grupos lá da Copa do Nordeste, aí é que você vai jogar, vai ter os confrontos, vai ser pontos corridos. Mas nessa fase aí, complicado e tudo pode acontecer, como você mesmo falou, JP. Então, o que conforta o CSA é que mesmo não tendo esse fator Maceió, né? Mas tem o fator Alagoas ainda, que pode contar aí, talvez, como uma vantagem ao lado do torcedor. E são duas torcidas que vêm de frustrações muito grandes, né? Porque se a gente lembrar, no passado, o Asa bateu na trave por um possível retorno para a Série C e o CSA terminou caindo para a Série C. Então, são duas equipes que já chegam com cabeça quente para a nova temporada e já tem logo no primeira semana do ano, já tem ali, então tem uma certa pressão. Então, é algo que isso influencia, sim, para a nova temporada. E essa nova temporada também, com essa pré-Copa do Nordeste, né, com o Asa e também com o Centro Esportivo Alagoano. E você vai acompanhar, evidentemente, tudo aqui na rede, né? E você vai saber daqui a pouquinho também por que o CSA foi jogar em Arapiraca. Já está aí na tela, inclusive a CBF já definiu o jogo do CSA em Arapiraca. E o Asa, que é de Arapiraca, vai ter que jogar em Fortaleza. Você confere, inclusive, os horários aí, os estádios também. Teremos Salvador, Riachão do Jacuípe,
né, também longe, distante, onde Jacuipense manda seus jogos, em Recife também, no caso Santa Cruz, João Pessoa, Botafogo, Arapiraca, o CSA, Natal com o América, Aracaju com Confiança e Fortaleza, que é o Ferroviário, no PV, no estádio Presidente Vargas, JP. Sempre recordando, né, para quem não é tão íntimo com a Copa do Nordeste, o campeão tem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2024, né, do ano seguinte. Caso o campeão já tenha essa vaga, né, vai para o vice-campeão. Né? Por exemplo, um Fortaleza já conquista uma vaga dentro de uma Libertadores, por exemplo, e é o segundo colocado da Copa do Nordeste, né, e o Fortaleza, de fato, conquista a Copa do Nordeste, então o segundo colocado da Copa do Nordeste iria para a terceira fase da Copa do Brasil diretamente. Qual desses confrontos vocês acham mais difíceis aí que está na tela, né? O Vitória e o Cordino, os que a gente já citou daí, aí, Williams Martins, começando por você, qual o confronto mais complicado ou mais equilibrado? Que já falamos da situação das equipes alagoanas, elas vão enfrentar, e qual o jogo mais complicado também? Antes de perguntar isso, é mais complicado o jogo para o Asa do que para o CSA, JP? É mais complicado para o Asa no sentido de ter um deslocamento, né? Então vai ter toda uma torcida contrária, vai ter o fator, apesar do CSA não ter o fator casa ali a favor, o fator casa de fato, não vai ter o Rei Pelé, mas o Asa vai ter todo um deslocamento e o Asa vai ter uma torcida contra, né? Coisa que o CSA não vai ter. A torcida do Potiguar, obviamente, não vai ser maior do que a do CSA em Alagoas. Já respondendo a sua pergunta sobre o confronto mais complicado? Williams, qual é mais complicado? Sim, então, eu acho que o Asa sim, porque joga fora de casa e o CSA... Mas assim, o CSA tem que tomar cuidado, porque você falou, né? A torcida está um pouco magoada ainda e a torcida que vai a favor, em certo momento da partida, pode virar contra também. Sim. Se tiver uma questão de o time não estiver apresentando um bom desempenho, o pessoal já está com raiva, né? Já está um pouco magoado, pode virar contra. Então tem que ter cuidado também. Mas assim, eu acho mais complicado o Asa, porque além de ter um deslocamento para Fortaleza, ainda tem toda uma torcida ao contrário. E o Ferroviário, na verdade, é um time tradicional do Ceará. Viu? E aí, JP, qual o confronto mais equilibrado e aquele que... Favas contadas. Mesmo a gente sabe que futebol tudo pode acontecer. Favas contadas, não né? Acho difícil demais em apenas uma partida. Então não vou responder essa. Mas um confronto interessante que eu acho muito interessante, na verdade, é Botafogo da Paraíba e Retrô de Pernambuco. Estou muito curioso para ver esse Retrô nessa temporada. Chegou à final aí do Campeonato Pernambucano. Né? E estou muito curioso para ver como o CSA vai se comportar em Arapiraca. Então, 2 confrontos muito interessantes. Acho que o mais equilibrado ali é, na teoria, Botafogo e Retrô. E você, Martins? É verdade, né? Realmente, favas contadas não dá para ver, mas, assim, muito equilibrado. Só que tem o fator de quem está jogando em casa, né? Por exemplo, você vê um Santa Cruz jogando em casa, um Vitória que subiu para a Série B e também vai jogar em casa, já é outra história, entendeu? O elenco, eu acho que já tem um pouquinho ali Vitória que vem de diferença. Contratando jogadores, o Diego Torres, né? Sim. Quase fechando aí com outro jogador. Falou no Léo Gamalho também, né? Então você tem uma montagem de elenco, por exemplo, o Vitória está montando um elenco teoricamente mais forte do que o próprio Cordino, vamos dizer assim. Então dá para ver ali que pode levar uma vantagem no papel, mas em 90 minutos não dá mesmo, né? Não dá para dizer quem é que vai vencer aí. Vão ser jogos interessantes. Outro confronto que eu queria destacar, Confiança e Souza. Confiança e Souza também. É o que eu estava esperando vocês terminarem. Esse é o jogo equilibradíssimo, mais equilibrado, na minha opinião. JP, esse aí também para você? Sim, também, né? Além ali do Botafogo e Retrô, acho que o Retrô ainda tem um favoritismo, mas Confiança e Souza tem aí tudo para ser um bom confronto aí nessa primeira fase, né? Só lembrando, os alagoanos, se o Asa passar, quem pega, se o CSA passar aí, quem vai enfrentar na outra fase? O CSA passando pega o América de Natal ou o Motoclube. Complicado também. Sim, né? E o Asa pega o Confiança ou o Souza. Tá certo, então. Essa é a pré-Copa do Nordeste. Tá aí a tabela para você. Você que acompanha aí a equipe do Na Rede também e vai poder acompanhar também as suas equipes, os seus jogos também. E você vai poder acompanhar também o Asa, o Alvinegro Gigante aqui no Tá Na Rede. E é claro, o Centro Esportivo Alagoano. Daqui a pouquinho você vai saber
por que o CSA vai jogar no estádio Rei Pelé, não vai jogar no estádio Rei Pelé, né? Já pode ser agora? Vai saber agora porque o CSA não vai jogar no estádio Rei Pelé, o CSA vai jogar em Arapiraca. Por que o Centro Esportivo Alagoano não vai jogar no estádio Rei Pelé, vai jogar em Arapiraca? Porque o estádio Rei Pelé só estará apto, aí as imagens aí divulgadas pela Celage, que é a Secretaria do Esporte e Lazer da Juventude, agradecendo aí ao nosso secretário Charles Ebert também e ao nosso Paulo Chancey, assessor de comunicação. Você acompanha imagens aí de como está o estádio Rei Pelé nesse momento. A Celage, que inclusive enviou uma nota, né, seguindo esse cronograma aí, e foi decidido o período de reabertura do estádio Rei Pelé para o dia 21 de janeiro. Ou seja, até lá, CRB e CSA não podem mandar seus jogos. CRB menos um pouco prejudicado do que o CSA, terá menos partidas. E o pessoal da Celage informa que o que está sendo feito aí, o nosso estagiário está mostrando aí fotos e mostrando também a imagem no estádio Rei Pelé. Além do sistema de drenagem, irrigação e aplicação da nova grama. E esse período de abertura, segundo o cronograma inicial, e entendendo pela colocação de um prazo de segurança em caso de chuvas no mês de janeiro. Ou seja, vão terminar antes do dia 21, mas aquele velho teste para saber se vai suportar. Porque esse ano, JP, Williams Martins, nós tivemos vários problemas da questão da drenagem. CSA e Vasco, o ano passado, esse ano também, jogo da Copa do Nordeste, tiveram que furar lá o gramado, ou seja, não estava funcionando perfeitamente. Teve aquele histórico também do próprio CRB e Bahia no final do Campeonato Brasileiro da Série B, que até repercutiu nacionalmente, né? Então, porque formaram muitas poças por ali, mas agora está sendo feito todo o trabalho necessário, viu, Rodrigo? Irrigação, sistema de drenagem também, inclusive melhorando a iluminação de cabines de rádio também e a iluminação em torno do estádio também, na parte externa, e a pintura das grades e também a troca de alguns setores também da cadeira. Ou seja, é um trabalho que vai ser feito completo, que deveriam ter começado antes, mas antes tarde do que nunca, né, JP? Principalmente a questão que o Williams falou, né? A questão da drenagem foi algo que a gente sofreu demais, porque é algo que prejudica o futebol alagoano. Então, é interessante, sim, que o governo faça isso, porque as duas equipes da capital dependem muito do Rei Pelé e dependem de uma boa condição, porque sem uma boa condição, com um gramado pesado, com um gramado encharcado, é risco de lesão para atletas do CSA e do CRB, é risco para um jogo mal jogado, para uma torcida que não vai ter o espetáculo da maneira que se deve ter. E a gente está acostumado a ver o Rei Pelé com a bola rolando, né? Com a bola realmente de fato rolando, independente de volume de chuva ou não, mas a gente sempre o Rei Pelé que tem o tapete, né? É famoso por ser um dos melhores aí do Brasil, né? Tinha, né? Aí a gente teve problema de irrigação, né? Problema de drenagem e problema com o gramado. Fora que vocês lembram perfeitamente que um jogo do CSA e o Náutico do CRB também Sport, que uma sacada chegou a ceder, uma parte da sacada lá chegou a ceder um bloco de cimento, todo mundo ficou assustado, vigas balançando, e tomara que esse serviço, né, o que a gente queria era um novo, né, mas o estádio Rei Pelé está sendo reformado. Eu acho que assim, o estádio Rei Pelé tem muita história e ele é muito bem localizado no sentido de estar próximo do centro, tem uma área hospitalar próxima, que às vezes até prejudica um pouco a área hospitalar, mas eu acho que assim, tratando bem o estádio, como ele deve ser tratado, e esse trabalho de manutenção do gramado, manutenção da drenagem já é um importantíssimo passo. Eu acho que tem como sim com a manutenção, manter ele para os próximos anos. Parabéns aí a Celage, né, a sua administração, pelas reformas do estádio Rei Pelé também. E o que a gente quer é ver o Rei Pelé sempre lindo, né, sempre bonito, cheio e com aquele gramado perfeito para o Williams Martins poder narrar vários gols para a gente elogiar, porque gramado bom é outro nível, só não joga quem não sabe ou quem não quer. Nós vamos agora, daqui a pouquinho, falar mais das competições nacionais, competições também internacionais. Você só vai esperar um pouquinho, só vai para dar tempo, respirar, beber aquela água, que a gente volta já já. Segura aí, a gente vem já.
A Brisanet alcançou 1 milhão de clientes e segue contando com cada um deles. Inclusive com o Vitor, que não perde uma partida do seu time favorito. Com a Carol, que não abre mais mão do home office. Com o Wesley, que é conhecido como Wesley Safadão. E com o João, que montou seu negócio e coleciona clientes nas redes. Brisanet, somos 1 milhão de clientes. Para cada conexão, milhares de possibilidades. O cartão Escola 10, programa do governo de Alagoas, vai pagar R$ 150 para os estudantes de escolas em tempo integral. Hoje, já são mais de 140 mil beneficiados, no maior esforço contra a evasão escolar de nossa história. Agora posso continuar estudando e sonhando com o futuro. É dinheiro no bolso para fazer a educação crescer ainda mais e levar nossos jovens para o mercado do trabalho. Não deixe de fazer a matrícula. Cartão Escola 10, Governo de Alagoas. Muito bem, nós estamos de volta aqui com Tá na Rede, no nosso último bloco, para falarmos do nosso campeonato estadual, que é o Campeonato Alagoano. E você vai curtir tudo aqui no Na Rede, claro, né, as transmissões no YouTube Na Rede. O Campeonato Alagoano, que começa no dia 11 de janeiro, está previsto para terminar no dia 11 de abril. O Campeonato Alagoano de 2023, do ano que vem, que terá, além do CRB, que é o atual campeão, terá o ASA, que é o atual vice-campeão, o CSA, que foi terceiro lugar, o Cruzeiro de Arapiraca, o CSE de Palmeira dos Índios, Desportivo Aliança, que também vai representar aqui a capital, né, vai inclusive sediar alguns jogos também na UFAL, Murici, com o José Gomes da Costa, e o Coruripe, né? Resta saber, daqui a pouco vamos divulgar os jogos, tudo que se constitui no Campeonato Alagoano, para começar naqueles boletins do Corpo de Bombeiros, está apto ou não dá. E aí, Williams? E aí, JP? ASA, CRB, Cruzeiro, CSA, CSE, Desportivo Aliança, Murici e Coruripe. 8 equipes disputando o título, todo mundo correndo atrás desse título e o CRB defendendo o bicampeonato da competição. É verdade, né? Um campeonato que esperamos que seja um campeonato forte. Vocês veem aí equipes tradicionais do futebol alagoano, inclusive o próprio Hulk praiano, aí, o Coruripe voltando, né, à primeira divisão, um Cruzeiro que promete vir forte porque já conseguiu ali subir e já se manter também no primeiro ano, que assim é difícil, né, você vindo da segunda divisão conseguiu se manter e o Cruzeiro já conseguiu isso. Tem uma Aliança também, né, que tem uma boa estrutura ali, onde ele pode jogar, já tem também um pouquinho de calos ali, né, já na primeira divisão, a Aliança, o Murici, tradicional como sempre, o CSE, o CSA, né, que vem aí com um dever, vamos dizer assim, de mostrar um serviço também no estadual para a torcida, para voltar, quem sabe, a conquistar títulos. O CRB defendendo o bicampeonato aí, né, que já está montando time e tudo mais. E o ASA, que chegou à final do último campeonato alagoano, né? O ASA foi guerreiro lá, chegou até a final e foi vice-campeão alagoano. Então, o campeonato promete muito, né, JP? Promete bastante, né? O primeiro destaque que eu ia trazer é justamente o Coruripe, né? O Coruripe campeão da segunda divisão de 2022, retornando à primeira, retornando à elite do futebol alagoano. Que já foi campeão da Série A também, Sim, né? Sim, já foi campeão. Mas tem aqueles destaques que a gente tem... Os dois da capital, né, o CRB e o CSA. Que já foi campeão sub-20 do Campeonato do Nordeste. Sim, então uma equipe que passou por um péssimo momento, né, há pouco, e aí conseguiu se reerguer rapidamente, não? Então foi importante esse retorno do Coruripe. ASA tentando repetir pelo menos o feito da temporada passada. É claro que o objetivo central do ASA é o título. E o Cruzeiro é um destaque no sentido de o Cruzeiro vai ter calendário para essa temporada, né? Vai ter uma Série D pela frente. Então já é algo que monta uma estrutura para o time. Querendo ou não, vai ter como prolongar contratos, como chamar a atenção de alguns atletas justamente por poder proporcionar um contrato mais longo. Então é um Coruripe que pode, assim como na temporada passada, a temporada 2022, fazer uma boa competição. Então são excelentes equipes. O Murici também, que vem ali fazendo boas temporadas. Sempre é complicado, né? Sempre é complicado. E é uma competição que mantém a base, né? Mantém uma base de 4 qualificados, os 4 melhores da primeira fase irem para as semifinais. O último colocado
ser rebaixado e 3 ali ficarem numa zona neutra, mas é uma competição que vem se firmando. Eu gosto muito desse formato, aí com pontos corridos e depois ter um mata-mata dentro do Alagoano. Não sei a opinião do Williams, não sei o Veri, o que ele acha. Devido ao tempo, né, vamos analisar rapidamente as 3 primeiras rodadas. Se vocês fossem os dirigentes de CRB e CSA, onde vocês mandariam os jogos de CRB e CSA? Ou na UFAL, né, se tiver apto também, pela proximidade em Murici, no estádio José Gomes da Costa, em Coruripe, no estádio Gerson Amaral, ou em Arapiraca. Olha, na UFAL, realmente o campo apresenta, pelo menos visivelmente... Então, o campo apresenta uma boa condição e dá, até porque não vai jogar o campeonato todo ali, o CRB, o CSA, então acho que na UFAL seria uma boa opção por questão de deslocamento, né, JP? Porque você pode também ter a questão de viagens, hospedagem e tudo mais. Eu acho que a UFAL é uma opção melhor para assim, mim, né? Também tenho essa opinião, Veri. Também tenho essa opinião que a UFAL seria o melhor lugar. Até porque, assim, primeiras rodadas do Alagoano, infelizmente, não tem um público tão grande assim, né? Até a primeira rodada pode ter, mas a segunda e a terceira nem tanto. Então, o UFAL seria o melhor local, na minha visão. Nas 3 primeiras rodadas, CSA e CRB não poderão jogar no estádio Rei Pelé. Claro que antes eles farão partidas fora de Maceió. A primeira rodada, o nosso estagiário já colocou, está aí na tela, CRB e Cruzeiro. Essa partida ainda será definida, a direção do Clube de Regatas Brasil vai definir essa semana, onde o CRB jogará diante da equipe do Cruzeiro. CSA e CSA no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Asa e o Coruripe no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. E o Murici recebe a equipe do Aliança no estádio José Gomes da Costa. Vamos à segunda rodada, estagiário, para a gente, as 3 primeiras, já que o Rei Pelé só vai ficar apto no dia 21, a segunda rodada que acontece já no dia 14 ou 15 de janeiro, a segunda rodada. E o CSA enfrenta o Asa e não vai levar o jogo para Arapiraca. Né? Agora não, falando dessa primeira rodada ainda, é um CSE que vai tentar retornar, né, a uma Série D, por exemplo, e aí a gente tem um CSA que ainda está em formação, então primeira rodada, CSA também ali podendo estar dividindo as atenções ou no máximo vindo ali de uma segunda rodada da pré-Copa do Nordeste, então é um confronto que é bem complicado para o CSA. Para o CRB, nem tanto, que o CRB ainda não vai ter iniciado, de fato vai iniciar ali a temporada com o Alagoano. Porque o CSA pode de repente vir pegar o CSA vindo de 2 batalhas difíceis, né? Sim. Porque é eliminatório na Copa do Nordeste. E em Palmeira dos Índios, sem encarar um CSE, a gente sabe que não é algo tão fácil assim. Vamos para a segunda rodada então, né, desses jogos do Campeonato Alagoano, dias 14 ou 15, né, a federação vai definir. A primeira já foi decidida do dia 11, jogos da segunda rodada, CSA e Asa. Olha que jogo aí na segunda rodada, Cruzeiro e Murici, esse vai ser Arapiraca, Coruripe e CSE jogando no estádio Gerson Amaral em Coruripe e Aliança e CRB lá na UFAL. Pois né? Tem aí esses confrontos. A questão repete só. Vai ter um clássico, né? Já vai ter um clássico na segunda rodada. Vamos lá, CSA e Asa. CSA e Asa. Então Cruzeiro, já é um Murici, clássico, já tem um Coruripe, peso. CSE, Aliança e CRB. Coruripe então CSE. Coruripe, CSE é outro jogo aí que promete bastante, né? Então, outro clássico. Então, a gente vê uma primeira divisão do Alagoano que é muito pesada, né? Com o retorno do Coruripe, com a presença até do próprio Desportivo Aliança, que não tem tanta história, estou falando de tempo de vida, mas é uma equipe que vem se demonstrando interessante. E aí, Williams? É verdade, né? Complicado. E você vê aí também o próprio CRB, que vai jogar com o Cruzeiro, depois vai jogar com a Aliança também, mesmo sendo na UFAL. E o clássico entre CSA e Asa, já na segunda rodada também, depois de vir contra um CSE em Palmeira dos Índios. Muito interessante. As primeiras rodadas, para mim, promete já ser eletrizante. E a terceira rodada, que é a última que a gente vai analisar devido ao tempo, lembrando que a tabela inteira, o regulamento do Campeonato Alagoano, você vai encontrar no nosso Portal na Rede, tá certo? www.portalnarede.com.br, que é o nosso site, também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, estamos na rede. A terceira rodada que vai pegar fogo, porque nós teremos CSA e Murici a definir, Aliança e Cruzeiro na UFAL,
CRB e Coruripe a definir. E olhe, JP e Williams Martins, Asa e CSE, o clássico do interior em Arapiraca. Eu já vi torcedor do Asa e do CSE dizer, eu perco para qualquer um. Tá aí a segunda e terceira rodadas. Eu perco para qualquer um, mas não perco para o Asa. E outra eu perco coisa, para qualquer um, mas não perco para o CSE. E outra coisa, clássico também, que esse ano foi de Série D de Campeonato Brasileiro, né, um excelente jogo, né, na Série D. Ótimo. Principalmente o jogo lá de Arapiraca. Um dos melhores jogos, assim, da Série D que eu narrei, viu? Eu acho que foi o melhor, né? Pelo menos o melhor que eu comentei, aquele confronto ali em Arapiraca. Então, promessa de um bom jogo sempre, né? E com vários gols, né? Um clássico Sim. que não é amarrado, como é um CSA e CRB. Sempre Asa e CSE. Expulsões, tudo que tem direito. Prometem vários gols. Pênalti perdido, teve tudo. Foi Briga, emoção. Emoção. E aí, nessa terceira rodada? Além desse confronto, tem aí o CRB contra o Coruripe, lembrando, o Coruripe voltando aí uma primeira divisão, Desportivo e Cruzeiro. São bons, curiosos confrontos, né? Confrontos interessantes pra gente observar, mas o destaque é pro Asa e CSE. Aquele jogo de Arapiraca que, inclusive, teve pipoca paga pelo Júnior Viçosa, atacante, que estava contundido e fez a festa lá da galera. Tá aí, gente, Campeonato Alagoano, só repetindo, vai começar no dia 11 de janeiro, previsto o término aí para o dia 9 de abril. O CRB é o atual campeão no último jogo ainda esse ano, venceu o Asa em Arapiraca por 2-0. E você quer acompanhar o Campeonato Alagoano? Você vai acompanhar aqui no Tá na Rede, vai acompanhar também no YouTube na Rede Oficial e as informações no portal narrede.com.br. É o nosso campeonato, eu sou sempre a favor de campeonatos estaduais. Falaram até em excluir os campeonatos estaduais, mas é bacana, né, JP? Campeonato estadual. É tradição, né? É a tradição. O que as equipes de menor porte iriam jogar ou fazer? Exatamente. É a tradição para as equipes que têm um calendário cheio, mas para as equipes de menor porte é também uma disputa por uma sobrevida na próxima temporada, porque é a partir do estadual que se faz uma Série D, por exemplo. Não, e também, além das de menor porte, tem as de maior porte também que realizam os eletrizantes clássicos, geralmente na final. Por exemplo, vamos colocar estaduais no Brasil todo. Você tem a oportunidade de ver um Grenal muito disputado, você vê um São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, CSA e CRB. Por um bom tempo, o Cruzeiro não só disputou clássico jogando estadual, né? Sim, por exemplo. Exato, né? Então é importante para os times grandes também, né? Você tem ali um jogo que vale a taça, então é muito bom o estadual também, que imagina uma rivalidade CSA e CRB na final, CSA e Asa e muito mais. E o interessante é que é sempre assim, o time que está na Série A, campeonato estadual, não vale nada. O time que está na Série B, que também é a nossa realidade, campeonato estadual. Para que campeonato estadual? Só que se perde uma final, ou se não ganha, é pior. Só ganha estadual. Mas se nem isso tiver... E assim, a gente vê aqui, né? A quantidade de treinador que cai em clássico, não precisa nem ser da final ou semifinal. A quantidade de treinador que cai em clássico, mesmo que na primeira fase do estadual... E vai dizer que não é importante, né? É base de tudo, além de ser um laboratório também, os campeonatos estaduais e outra, né? Quando pega fogo, né? Quando chega na etapa final, por quê? Porque é muito importante. É daí que surgem os garotos também. Você não vai colocar assim de cara, a não ser que seja uma equipe de São Paulo, do Rio de Janeiro, nem do Rio, né? O futebol do Rio teve um tempo também, né? Que para mim era o quinto futebol, né, do país, né? Não, foi até chamado de lixão, né? O estadual, né? O estadual realmente. Mas é isso, né? Até para você colocar um jovem, você coloca no estadual. Você coloca ali uma revelação, uma possível revelação dentro de estadual. Não coloca numa fogueira. E aqui estava assim, né? Principalmente, eu estou disputando a Série A. Campeonato estadual não importa, estou disputando a Série B, e não é bem assim. Os campeonatos estaduais, né, vão voltando também a ficar fortes e a gente espera que você acompanhe tudo aqui na rede. Vamos embora, né? Encontro marcado, né, amanhã. JP, grande abraço para você, hein? Abraço, Veri, abraço, Williams, e amanhã a gente está de volta, né, para falar mais de futebol. Valeu, pancadão, Williams Martins. Valeu, Veri, JP também, e você que está em casa, que está nos assistindo, até a próxima, viu? Valeu, pessoal. Nos acompanha aí no canal sempre aqui, 16.1 da NET. Lembrando, www.portalnarrede.com.br, as nossas transmissões no YouTube Oficial, YouTube na Rede Oficial e o nosso Instagram, @estamosnarrede. Encontro marcado amanhã. Grande abraço. Tchau, pessoal.